Oi, Leonardo, tudo bom? Oi, professor, tudo bem? Tudo jóia. Até que tô, porque hoje está menos quente. Ontem você viu que foi o recorde de temperatura em BH? Nem tinha visto, professor, mas estava quente mesmo, hein? Ontem foi o dia mais quente da história de Belo Horizonte, Nossa, 38,9 graus. É porque Belo no- Horizonte é uma cidade nova, né? Então, começaram a medir lá por 1810. Então, sábado bateu um recorde e ontem superou sábado. Eu achei que então eu não atrás fosse do outro. dar conta. Muito quente, difícil se concentrar com esse calor. Pois é, professor. Ó. Mas hoje, pelo menos aqui no centro, está nublado. É, aqui também eu acho que tá. É, Mas mais de manhã tava. é. Bem-vindas, meninas. Vou esperar mais um minuto para iniciarmos a segunda aula de hoje. Beleza, bom dia, professor. Bom dia, Loriana. Tudo bem com você? Então, e você? Tudo jóia? Chegando a Semana da Criança. Descansando com a professor. Descansar um pouquinho, né? É, Eu queria viajar a uma praia, mas ainda estou com medo de viajar. eu também queria, mas eu vou ficar dentro. Vai ficar em casa também? Vou ficar em casa. É. Gente, já se vai 2020, né, gente? Quase na metade de outubro. Esse ano passou e eu não percebi. Vou guardar mais um minutinho para a gente começar. Quem diria que terminaríamos o ensino médio assim em casa, né? O terceiro ano. Muito inusitado. Bem, então, vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Peraí, que não é isso. Ao estudo do naturalismo, aliás, terminar, né? A essa revisão sobre o naturalismo. Eu passei na aula anterior o início do filme O Cortiço, que é um filme baseado na obra de Aloísio Azevedo. É um dos ícones do naturalismo brasileiro. Quem gosta de ler, é muito interessante ler O Cortiço, porque é divertido. Cortiço é aquele ambiente em que muitas pessoas vivem aglomeradas, então não existe intimidade, porque da janela de uma pessoa você vê a casa de outra pessoa, tudo que ocorre na casa do vizinho você escuta, então é um ambiente que todo mundo cuida da vida de todo mundo, é um ambiente também em que as pessoas não têm muitos pudores. É sobre esse contexto que trata o livro e os personagens pitorescos que habitam esse lugar. O filme se baseia muito, claro, no livro. E temos, então, personagens que são alcoólatras, criminosos, temos também prostituta, lésbica, homossexual. São personagens que sempre aparecem nos romances naturalistas, porque eles representam o que existiria de degenerado, entre aspas, que é aquilo associado às classes ditas inferiores. Então, como eu já expliquei várias vezes, a diferença básica entre
o realismo e o naturalismo consiste na classe social, em que um se volta para as classes altas e o outro para as classes baixas. Agora, pessoal, vamos fazer alguns exercícios para finalizarmos o estudo do naturalismo. Então, Temos aqui algumas citações e precisamos verificar se essas afirmações estão corretas ou não. Temos aqui, em primeiro lugar, uma citação na qual se diz que o naturalismo... Deixa eu só tentar fechar aqui, porque apareceu uma janelinha que me impede de... Assim, agora sim. O naturalismo é uma corrente literária afim e contemporânea do realismo. Da mesma forma que este, o naturalismo se volta para a análise da realidade, porém sob uma ótica rigorosamente científica, abordando temas e personagens como se vivessem em laboratórios, procurando controlar dados para apresentar conclusões de análise como resultados fechados, acirrando-se assim determinados preconceitos ou posições negativas em relação ao outro. Então vocês vejam que o cortiço é como um laboratório mesmo, em que se colocam várias pessoas convivendo ali para mostrar o que surge dessa vivência coletiva. Os conflitos, as relações amorosas, tudo que acontece quando se juntam pessoas com determinados tipos comportamentais muito acentuados. Então, a partir desse comentário, julgue as assertivas abaixo. Vejamos. A fala de Dona Carolina em negro é raça do diabo, raça maldita. Só um minutinho. Estou recebendo outros alunos aqui. Negro é raça do diabo, raça maldita, que não sabe perdoar, que não sabe esquecer. Aleixo bem conhecia o gênio de bom crioulo. De resto, o caso do bilhete era uma tolice em que ninguém devia pensar, coisas de negro. Nesta fala, expressa uma opinião negativa sobre o grupo étnico afrodescendente representado nesta ficção. Quando ela diz coisa de negro, está partindo da ideia de que a raça carrega alguns estigmas. Então, negro é raça do diabo, raça maldita que não sabe perdoar, que não sabe esquecer. Então, associa a raça a um tipo de comportamento vingativo, que é o bom crioulo. O bom crioulo é o protagonista desse romance, de mesmo título, em que ele tem um relacionamento com Aleixo, que é branco, e no final das contas ele mata o Aleixo e depois se mata. Então é para mostrar que não dá certo uma relação entre dois homens. Então sempre o romance tem essa característica, demonstrar que algo não dá certo. Então essa primeira alternativa está correta. 2. A fala de Amaro em atrás dos apedrejados vêm as pedras. Uma pessoa, no fim das contas, era obrigada a tornar-se ruim, a fazer tantas loucuras. Isso corrobora uma tese bastante defendida pelos escritores naturalistas, a de que o homem é produto do meio, da raça e do momento histórico. Isso é verdade. O meio determina o comportamento, assim como a raça e o momento histórico. Terceira, a fala do narrador em ninguém se importava com o outro, com o negro, que lá ia, rua abaixo, triste e desolado, entre baionetas, à luz quente da manhã. Todos, porém, todos queriam ver o cadáver, analisar o ferimento, meter o nariz na chaga.
expressa uma tese negativa sobre os afrodescendentes representados na figura de Amaro. Isso é verdade? Sim. O que ocorre nessa cena? Amaro, então, depois de matar Aleixo, se mata de arrependimento, e as pessoas que nunca deram a mínima para Amaro vão ver o cadáver. Eu não sei o que acontece, mas as pessoas, em geral, têm uma curiosidade mórbida com relação à desgraça alheia, e é o que acontece aqui. Isso significa que todas essas três afirmações estão corretas. Então, a 1, a 2 e a 3, letra D. Agora, temos uma outra citação de um livro também de Heloísio Azevedo, chamado O Homem. É muito comum os romances naturalistas começarem com o ou a, o mulato, o homem, o cortiço, para indicar que se trata de uma pessoa específica ou de um ambiente específico. Então, em Um Homem, temos o seguinte diálogo. É o diabo, praguejava entre dentes o brutalhão, enquanto atravessava o corredor ao lado do conselheiro, enfiando às pressas o seu, sobretudo de Casimira, alvadia. É o diabo, essa menina já devia ter casado. Disso sei eu, balbuciou o outro. E não é por falta de esforços de minha parte, creia. Diabo, faz lástima que um organismo tão rico e tão bom para procriar se sacrifique desse modo. Enfim, ainda não é tarde, mas se ela não se casar quanto antes, não respondo pelo resto. Então o doutor acha que... Lobão inflamou-se. O conselheiro não podia imaginar o que eram aqueles temperamentozinhos impressionáveis. Eram terríveis, eram violentos. Quando alguém tentava contrariá-los, não pediam, exigiam, reclamaram. Nesta cena, temos o pai falando da filha e o pretendido dela, que conversa com ele. Então ele reclama que a filha já podia ter casado. Aí o rapaz com quem ela era prometida diz que, da parte dele, está de pé, ele tem se esforçado. Mas qual é o problema, então, da filha não poder se casar com esse rapaz ainda? É porque ela ainda não teve a sua primeira menstruação. Então, assim como nós vimos em O Cortiço, aqui aparece esse mesmo problema. Enquanto a moça não tivesse a menarca, a primeira menstruação, ela não podia se casar, porque ela ainda não era mulher para os padrões da época. Então, a grande preocupação é com esse organismo que ela tem, que é bom para procriar, mas que não procria. Então, vejam uma visão animalesca sobre o ser humano. É como se fosse uma besta que só existisse para procriar. Então, o romance O Homem, de Heloísio Azevedo, insere-se no contexto do naturalismo, marcado pela visão do cientificismo. No fragmento, essa concepção define-se por uma. Então, vamos ver as opções e, em 2 minutos, marcarmos a correta.
Então vejamos o que ocorre nesse romance. Ocorre conivência em relação à rejeição feminina de assumir um casamento arranjado pelo pai? Ou seja, o romance apoia essa visão dela de não querer se casar? Não, o romance não é conivente. Então a resposta A está incorreta. B. Caracterização da personagem feminina como um estereótipo da mulher sensual e misteriosa. Isso não tem nada a ver com o naturalismo. Convicção de que a mulher é um organismo frágil e condicionado por seu ciclo reprodutivo. Essa sim é uma opção correta. Por quê? Porque trata da biologização do corpo feminino. É como se o corpo da mulher tivesse toda a sua energia voltada para a reprodução. E a mulher, então, que não se reproduz, está renegando essa habilidade, essa capacidade que a natureza lhe deu. Então, essa visão da mulher como organismo dependente do aparelho reprodutor é muito particular do naturalismo. Submissão da personagem feminina é um processo que infantiliza e limita intelectualmente. Não há nenhuma referência a isso. E letra E, incapacidade de resistir às pressões socialmente impostas, representadas pelo pai e pelo médico. Isso também é mentira, porque ela resiste sim. Então, somente a alternativa C está correta. Agora, temos uma outra citação também de O Cortiço. Aquele ambiente tão todo azafamado, todo bagunçado, que é o cortiço. O zum-zum chegava ao seu apogeu. A fábrica de massas italianas, ali mesmo da vizinhança, começou a trabalhar com seu arfar monótono de máquina a vapor. As corridas até a venda reproduziam-se, transformando-se num verminar constante de formigueiro assanhado. Agora, no lugar das bicas, apinhavam-se latas de todos os feitios, sobressaindo as de querosene com um braço de madeira em cima. Sentia-se o trapejar da água caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam já suas tinas. Outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de molho. Principiava o trabalho. Rompiam das gargantas os fados portugueses e as modinhas brasileiras. Um carroção de lixo entrou com grande barulho de rodas na pedra, seguido de uma algazarra medonha, algaraviada pelo carroceiro contra o burro. Então, esta cena aqui é sobre a rotina do cortiço, e vemos, então, vários elementos ligados ao mundo animal, esse verminar constante de formigueiro assanhado. Sempre essa comparação com o animal vai ser utilizada para definir os seres humanos no naturalismo. Então, sobre o naturalismo, é incorreto afirmar que... Então, vamos fazer em 2 minutinhos.
Então vejamos qual é a alternativa incorreta. Para o naturalismo, o ser humano está condicionado ao meio social em que vive. Verdadeiro. As descrições detalhadas de pessoas e ambientes e a linguagem coloquial são uma constante. Verdadeiro. Os sentimentos pessoais dos autores e as canções populares eram utilizadas como inspiração temática. Mentira. No naturalismo, não existe a palavra sentimento. Todo comportamento humano é irracional ou é racional. Então, e também as canções populares não tiveram nenhum apelo. B. A violência, a miséria, a exploração social estão entre seus principais temas. Sim, isso é verdade. O ser humano está condicionado à sua hereditariedade. Verdadeiro. Então, qual é a única opção incorreta? É a letra C. Não há referência às canções populares e nem a seu uso pelos autores. Então, essa é a resposta a ser marcada. Agora, nessa questão 3, temos o contexto sócio-histórico do realismo e do naturalismo. E precisamos ver se essas afirmações estão corretas. Vejamos. A Revolução Francesa está diretamente associada ao nascimento da estética moderna. Ela desencadeou mudanças tão profundas no modo de produção que se tornou responsável pela reordenação da economia mundial no século XIX. É verdadeiro isso ou falso? Verdadeiro. A industrialização acarretou um efeito social de acentuada distinção entre a burguesia e a classe trabalhadora. Acentua-se uma burguesia hipócrita e fútil, que explora o proletariado enquanto professa o amor à justiça e à igualdade, comportamento denunciado em boa parte dos romances escritos nesse período. É o chamado duplo padrão moral vitoriano, em que eles pregam algo e fazem o contrário quando se trata de lidar ou com a mulher ou com os escravizados. O interesse pelo funcionamento e pela organização da sociedade leva os escritores realistas a abordarem as necessidades materiais humanas e a discutir as condições econômicas necessárias para satisfazer tais necessidades. Isso é verdade? Sim. E 4, mudanças profundas ocorreram no Brasil na segunda metade do século XIX, afetando a economia, a política, a arte, como por exemplo, a extinção do tráfico de escravos, o imigrante assalariado com nova mão de obra, livre comércio com o exterior, ampliação da burguesia mercantil, o avanço científico e o progresso tecnológico, crise entre a igreja e o governo, cisão entre o exército e o imperador, além da influência do positivismo, sobretudo do meio militar, da burguesia e de alguns tipos de intelectuais. Então, todas essas afirmações são corretas? Bem, se nós pensarmos no contexto do naturalismo, diríamos que estão corretas a primeira, está incorreta, estão corretas a 2, a 3 e a 4. A única que não está correta é a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa impactou o romantismo, mas não o naturalismo. Então é diferente, a única opção incorreta é a número 1. Agora, considerando que a distinção entre realismo e naturalismo é muito frágil, nem sempre é muito destacada, somente nos textos que exageram é que você observa, então vamos marcar V ou F para as opções. Então vamos fazer em 3 minutinhos.
Então vejamos qual opção ou quais opções são corretas e quais não são. Os naturalistas enfatizam o fato de a hereditariedade física e psicológica determinar o comportamento das personagens. É verdade ou mentira? Verdade. Para os naturalistas, nós somos determinados pela... Eu não consigo mexer. Nós somos determinados pela biologia e também pelo caráter herdado. A personagem naturalista é reduzida a quase nada. Seu comportamento aproxima-se do comportamento animal. Isso é verdade. Nós não temos o desenvolvimento complexo dos personagens do naturalismo. São muito parecidos e todos com características animalescas. Uma característica frequente nas personagens realistas é a ênfase na satisfação de necessidades instintivas. Essa opção está incorreta, porque as personagens realistas, diferentemente das naturalistas, estão interessadas em dinheiro, na satisfação de interesses financeiros. E, letra D, o desequilíbrio das personagens realistas permanece latente, ou seja, disfarçado, até que o ambiente físico e social favoreça sua manifestação. Portanto, juntando-se os fatores herança biológica e ambiente, criam-se condições para que se manifeste o conflito dramático da personagem realista. Na verdade, a personagem que se refere aqui não é realista, é naturalista, porque é no caso do naturalismo que o ambiente físico e social favorece a manifestação de determinado comportamento. Então, V, F, F são as opções corretas. Então, letra B. Agora, temos aqui 3 afirmações. Os representantes do naturalismo fazem aparecer na sua obra dimensões metafísicas do homem, passando a encará-lo como um complexo social, examinando à luz da psicologia. No naturalismo, as tentativas de submeter o homem às leis determinadas são consequências das ciências, na segunda metade do século XIX. E, finalmente, na seleção de casos a serem focados, casos de pessoas degeneradas, os naturalistas demonstram especial aversão pelo anormal e pelo patológico. Então, qual dessas 3 alternativas é correta ou quais? Vamos fazer, então, em 2 minutinhos. Então, vamos corrigir. Desculpa. Então, vamos corrigir. Os representantes do naturalismo fazem aparecer na sua obra dimensões metafísicas do homem, passando a encará-lo como um complexo social examinado à luz da psicologia.
O naturalismo não envolve dimensão metafísica, ou seja, não envolve o sobrenatural. Ao contrário, é muito físico, biológico. Então, a opção 1 está incorreta. No naturalismo, as tentativas de submeter o homem a leis determinadas são consequências das ciências na segunda metade do século XIX. Afirmativa verdadeira. Na seleção de casos a serem focados, os naturalistas demonstram especial aversão pelo anormal e pelo patológico. Ou seja, o doentio e o anormal são muito queridos pelo naturalismo e aparecem muito nas obras. Então, a alternativa correta é a letra D. Existem duas alternativas corretas, que seriam a 2 e a 3. Agora, temos aqui 5 citações e temos que dizer qual não é naturalista, qual não possui aspectos naturalistas. Então, é uma questão complexa. Vamos fazer em 3 minutinhos. Então, vejamos qual citação não tem a ver com o naturalismo, pelo que nós conhecemos desse movimento literário. Às esquinas, nas quitandas vazias, fermentava um cheiro acre, azedo, de sabão da terra e aguardente. Veja que temos, sim, elementos ligados ao naturalismo. A ideia de fermentação, a comparação entre o cheiro do sabão e o cheiro das pessoas, isso faz parte do naturalismo. B. As peixeiras, quase todas negras, muito gordas, tabuleiro na cabeça, rebolando os grossos quadris trêmulos e as tetas opulentas, ou seja, muito grandes. Aqui é o estereótipo da negra, da ama de leite ou da ama seca, que vive com a sua dona. E elas, então, têm que cozinhar, elas, então, têm também que dar de mamar. Temos, então, referência a essas peixeiras como também pertencentes ao mundo animal. Elas não têm seios, têm tetas. Então, as palavras são muito significativas nesse contexto. C. Os cães estendidos pelas calçadas tinham uivos que pareciam gemidos humanos. Então, essa comparação entre o animal e o humano, ou vice-versa, é forte para exemplificar o quanto aquele momento desumanizava as pessoas, principalmente devido à degeneração. D. Batiam-lhe com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando-lhes o vigor da musculatura, como se estivesse a comprar cavalos. Então, a mulher aparentemente está interessada em comprar cavalos, mas, na verdade, o que se refere aqui é o modo como essa biqueira do chapéu batia nos ombros dessa pessoa. A comparação aqui se dá entre a pessoa e o cavalo. É sempre um animal comparado ao humano.
À porta dos leilões aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos. Na alternativa E, nós não temos nenhuma característica que indique que se trata de naturalismo. Então, portanto, é a opção a ser marcada, a letra E. Bem, eu creio que já é suficiente o estudo sobre o naturalismo. Não é um movimento literário difícil. Basta observar essas características, a zoomorfização, a representação dos personagens como seres animalescos, movidos por instintos, a predileção pelas classes inferiores, consideradas mais baixas, e também por comportamentos herdados da hereditariedade, ou herdados do meio ou ainda do período histórico em que os personagens viviam. Então, o naturalismo é uma escola rica, embora tenha durado pouco tempo. Temos grandes obras naturalistas. Evidentemente que algumas sobressaem, como o caso de Cortiço, O Bom Crioulo, são romances que se destacam dentro desses. Então, a comparação que se deve fazer sempre entre o naturalismo e o realismo, como sendo o naturalismo uma contraface do realismo, uma outra visão, que é a visão mais crítica, mais científica e mais contundente com relação aos chamados vícios sociais, às doenças sociais. Então, creio que ficou claro para a gente sobre essa estética e na próxima aula, que é sexta-feira, nós daremos continuidade já partindo para outro tema, uma vez que nós estamos em processo de revisão conteudística, certo? Então, isso é o que eu tinha que apresentar por hoje. O trecho do filme e esses exercícios. E na aula que vem nós iniciaremos o estudo do parnasianismo. Novamente, um estudo revisional. Então, pessoal, desejo a vocês uma excelente tarde, até porque já vai cortar meu tempo daqui a pouquinho. Sempre corta. Uma ótima tarde, bom descanso, bons estudos. E amanhã... Igualmente, professor. Obrigado, Ana Clara.